você passa tempos estudando um instrumento, escala, campo harmônico, notas, várias coisas. Pega algumas músicas e você já está de certo nível para lá. Não é mais iniciante, mas também não é profissional. Está ali no intermediário. Com o tempo você começa a ver que você não está evoluindo. Você sabe muita coisa, treina muita coisa, já está bem avançado, aí chega um amigo e fala, cara, toca aí o solo de tal pessoa. Aí você fala, cara, eu não sei. Aí muita gente fala, que é isso, você é guitarrista, não sabe esse solo? Você toca violão, não sabe essa música? Tem alguns detalhes que você precisa entender para poder prosseguir no instrumento. Um deles é, você nunca vai aprender tudo. Você não vai aprender tudo. Você pode ser o melhor músico do mundo, mas vai ter um chorinho, vai ter um solo de rock, vai ter um solo de forró, vai ter uma lambada, vai ter um samba, vai ter alguma coisa que você não vai saber tocar. Então, desiste disso, de querer tocar tudo para todo mundo. De alguém falar assim, toca aí tem que aprender samba, tem que aprender isso e aquilo. Você tem que ter a noção dos outros ritmos, outras melodias, outras coisas, mas você colocar na cabeça que só vai ser músico quando você aprender tudo, isso não existe. Infelizmente, você não vai conseguir aprender tudo. Então, é uma coisa que você precisa entender, que vai ser normal você não saber tocar um estilo, vai ser normal você não conseguir tocar alguma coisa, tocar a música de alguém, para você começar a entender o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer. Você acha que o B.B. King tocaria uma música do Malmsteen? E o Malmsteen conseguiria tocar a música do B.B. King? Bem calma, bem compassada, bem lenta? Talvez ele não conseguisse também. Ele ia querer fazer arpejos e escalas velozes na música do B.B. King. Então nem todo mundo vai tocar tudo. Você precisa seguir o seu caminho, a sua linha, do que você quer fazer. Não é porque você não sabe tocar algo, que você não é um músico bom, que você não é um músico profissional, que você não é um músico dedicado. Não é porque o Chimbinha não toca o solo do Kiko Loureiro que ele vai ser um músico abaixo. Ele é muito bom no que ele faz. O timbre que ele tira, a levada que ele faz, o ritmo que ele faz. Então você precisa entender o seu caminho, para não ficar também achando, eu sou um nada, eu treino, não evoluo. Você está evoluindo. Agora, se você for comparar os grandes músicos, com certeza eu também estou longe de ser um grande guitarrista. E isso você precisa entender e ter em mente. Existe algo chamado efeito Dunning-Kruger. Não sei se o nome é esse, mas é basicamente o seguinte: você não sabe uma coisa. Quando você aprende um pouco sobre aquela coisa, você acha que sabe muito sobre aquilo. Eu não sei guitarra. Eu aprendo um solinho de guitarra e uns acordes. Então eu já acho que sei guitarra. Mas quanto mais você aprende, quanto mais você desenvolve, mais você sabe que não sabe. Então, quanto mais, hoje em dia acontece muito isso comigo. Eu tocava em muitos lugares, muitos cantos, e tocava muito pouco. E já achava que estava no nível ótimo. Quando eu passei a estudar, quando eu passei a ver grandes guitarristas, quando eu comecei a praticar, a fazer aula, aí eu percebi o quão longe eu estava do guitarrista que eu queria ser. Então hoje em dia as pessoas falam assim, mano, tu se garante, tu toca bem, mas aí eu sei que não. Porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu evoluo, eu entendo que eu ainda não estou no nível dos grandes músicos. E isso é muito louco. Você saber que quanto mais você sabe, menos você se acha. Isso é algo para você que é músico muito importante. Não achar que está no patamar de cima. Você também não pode se rebaixar, mas tá sempre ali, não, eu vou aprender isso, vou aprender aquilo, eu preciso treinar, preciso me dedicar, porque se eu não treinar eu vou ficar para trás, eu não vou evoluir, e assim você vai atrás até conseguir aquilo que você quer desenvolver, aquilo que você quer desenvolver. E quanto mais você aprende,
mas você sabe que está mais longe. Outro erro muito comum também acontecer com você que está passando a estudar um instrumento é você se comparar com grandes músicos. Isso é um erro porque às vezes você está mirando o Kiko Loureiro e Juninho Afran e você que está começando agora, você não vai conseguir tocar igual esses caras, porque foram anos e anos, tem muito de intuição, tem muito de física também, matéria do corpo do cara, ele tem mais, como é que eu posso dizer, algumas pessoas chamam de dom também, um dom musical, um dom, um talento, mas a parte motora dele também é diferente de pensar, de agir, de tocar, então são um cara diferenciado. É impossível tocar igual esses caras? Não é impossível, você vai chegar nesse nível se você se dedicar. Então você não pode se basear por um guitarrista que é conhecido, que é muito bom, porque você vai querer tocar as coisas que ele toca, vai querer fazer as coisas que ele faz e não vai conseguir, o som não vai ficar parecido. Então você precisa ter calma e na sua e no seu ritmo, que são realidades diferentes. Um professor, um guitarrista, muitos anos, é claro que ele vai tocar diferente. É claro que o som dele vai ser mais bonito. O som dele vai ser mais limpo, muito mais expressivo. Porque na música tem vários detalhes que se você não se ligar, você fica para trás. A maneira de segurar a palheta, a maneira de tocar as notas, se for mais suave, se for com mais força, a intenção que você dá na palheta de força, precisão, abafar as cordas, o som de guitarra influencia, o ritmo, a sua levada na guitarra influencia. Mesmo que seja coisas de rock, que seja mais encaixada, tem aquela pegada diferente, que o músico só vai entender com o tempo. O músico só vai conseguir entender essas coisas quando ele tiver uma certa experiência, de vivência, de entender, esse solo aqui, em vez de eu fazer ele em cima do metrônomo, eu vou fazer ele mais swingado. São coisas que você vai aprendendo com o tempo. Às vezes você vê o solo do cara, escuta o que ele está fazendo, você pega a partitura do que ele está fazendo, a tablatura, você pega nota por nota e não sai igual ao cara. Porque é o jeito de ele tocar, é o jeito do cara fazer. E tudo isso é experiência com o tempo. Então você não está desaprendendo, você não está ficando cada dia mais para trás. Você precisa sempre estar evoluindo, não deixar de lado a vontade de aprender, não deixar de lado a vontade de estar sempre estudando, a vontade de estar sempre evoluindo, mas também parar de dizer, eu não sou um músico bom, eu não toco bem, eu sou ruim, porque isso vai desmotivando você e uma hora você vai parar, deixar a guitarra para lá e vai desistir, porque você sente que não está evoluindo no instrumento. E uma coisa também que eu acho muito ruim é você ficar se comparando com o Instagram, porque o Instagram tem muita menina, muita criança, muita gente tocando guitarra muito bem, muito cara também tocando guitarra muito bem. Então as crianças de 10, 11 anos que tocam guitarra divinamente bem, aí você às vezes vem e fala, caramba, comecei tarde já, nunca vou conseguir chegar nesse nível aí. Mas muitas vezes aquelas crianças, elas estão, de certa forma, copiando alguém, né? Tocando um guitarrista, fazendo o solo de algum guitarrista, e elas não têm ainda a capacidade ainda musical de criar as suas próprias coisas, de fazer uma música, de criar um solo, de criar uma ideia. Então isso é muito importante você entender, e pode ser que o seu caminho seja criar outras coisas, criar bases, criar solos. Você pode ir por outro caminho, não é obrigado a todo mundo fazer as coisas iguais. Nem todo guitarrista toca o que o outro toca também, por mais ser profissional, por mais serem bons, eles não conseguem fazer o que o outro faz e são grandes músicos, está tudo certo. Então você precisa entender o seu caminho. Você precisa saber aquilo que você consegue fazer, aquilo que você não consegue fazer e adaptar para ficar uma forma bonita, que não precisa também você saber tudo, que você não vai saber tudo. Então é isso que eu digo para você, uma dica muito importante, é você entender o que você quer passar, o que você quer fazer, porque você não vai conseguir também tocar tudo. Uma dica que eu dou para vocês é ouvir coisas diferentes.
Você que gosta de rock, você que é fã de blues, ou você que é fã de bossa nova, tira um dia, vai andar de bicicleta, ou vai caminhar, fazer alguma coisa, bota um som diferente. Ah, eu nunca ouvi jazz. Vou procurar aqui os melhores nomes do jazz e vou ouvir aqui uma música de jazz. Vou tentar entender a intenção. Eu vou tentar aqui ouvir um instrumental de saxofone para eu poder ver como é que é a pegada, como é que é a dinâmica das notas da música. Então eu sou roqueiro, eu vou ouvir aqui um blues aqui bem lento, bem melódico, bem expressivo. Então eu vou ouvir, eu sou do pop, mas eu vou pegar aqui um Kiko Loureiro para me ouvir. Então eu sou fã do Kiko e vou pegar aqui alguma coisa mais swingada. Você tocar coisa diferente do que você toca. Você aprender outras coisas que não são tão habituais para você. Aí você vai ouvindo outras coisas, vai entendendo outras coisas, e assim você vai conseguir evoluir. E uma dica também é você gravar. Tenha o costume de se gravar, colocar um celular, colocar uma câmera e você gravar você tocando, você gravar no som, você tocando o áudio, porque aí você vai ouvir, você vai dizer, cara, tá muito sujo ainda, eu preciso ainda limpar a minha palheta, ou então o som ainda não é esse, ou então você pode também evoluir no quesito a melodia, cara, essa melodia ainda não tá tão expressiva. E quando você não escuta o que você toca, você nunca vai conseguir evoluir. Eu sempre tive essa vontade de gravar, desde eu acho que 12, 13 anos eu comecei a gravar. Colocava lá, tocava o violão, gravava outra coisa. De lá pra cá eu sempre gravei, é tanto que eu peguei esse gosto de gravar pro YouTube, pro Instagram, para outras redes sociais, porque eu já vinha gravando de muitos anos. E assim eu fui evoluindo, aprendi a gravar no programa do computador, comecei a gravar na câmera, comecei a entender do som, comecei a entender outras coisas. São coisas que nos fazem evoluir. Com o tempo você vai pegando a manha, gravando, já perde também o medo. Quando você for para um estúdio grande gravar, você já vai ter aquela calma de, não, pode apertar aí para gravar aí que eu vou gravar aqui de boa. Você já está mais calmo, então é uma coisa que vai também te ajudar a evoluir, a você ver o que está tocando, como está tocando e muita coisa que você pode melhorar. Então essas dicas que eu estou dando para você, algumas coisas importantes para você entender sobre as pessoas que acham que não estão evoluindo, que não sabem tocar, que não são boas o bastante. Você precisa sempre estar estudando, isso aí não temos o que falar, mas você está bem. Se você está tocando já vários solos, já sabe várias escalas, se você já sabe campo harmônico, se você já sabe tocar várias músicas, você já está meio caminho andado já. Agora é só continuar, evoluir, estudando. Não fique se achando também que você não é ninguém, que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque música é muito de intimidade. É o que eu gosto de tocar. As coisas que eu acho legal, as coisas que eu acho bacana. Eu não vou agradar a todo mundo. Eu preciso tocar aquilo que eu acho massa, que é interessante para mim. E isso vai fazer você se motivar a criar suas próprias ideias, suas próprias coisas. E eu fico por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei, deixa um comentário bacana. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te deu uma dica, se esse vídeo te abriu sua mente para alguma coisa que você vai agora evoluir. Agradeço pela sua audiência. Se inscreve no canal, deixa um comentário aí bacana pra gente, alguma ideia de vídeo. Deixa o seu gostei. Espero que você esteja bem. Não desista da música. Continue estudando, tocando, que isso é muito importante. É muito massa a guitarra, eu acho muito massa. É isso aí, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!